Hoje nós vamos falar de culpa. É isso aí. Como que é esse sentimento de culpa e como que a gente pode utilizar esse sentimento sinalizador para poder avançar e evoluir, seguir se desenvolvendo nas experiências e tornar isso uma chave, uma ferramenta de crescimento pessoal. Será que a culpa tem algo interessante para nos mostrar? Fica com a gente e vamos falar um pouco sobre isso. É um sentimento bem amargo e dolorido, pesado de carregar. Quando eu comecei, antes, na verdade, de começar o processo, esse estudo sobre mim mesma, eu culpava o outro, o mundo, a vida, pela situação que eu estava vivendo e pelas coisas terem acontecido na minha vida da forma como aconteceram. Fazendo, né, me permitindo olhar com a visão expandida, eu me dei conta de que eu tinha sido a responsável pelas coisas estarem do jeito que estão. Foi a minha forma de lidar, as minhas atitudes, os meus comportamentos e as minhas escolhas que me levaram ao resultado que eu estava experimentando. E bateu uma culpa muito pesada, que eu fiquei remoendo e amargando e me culpando e me achando a pior das criaturas por ter feito isso. E aos poucos eu fui me dando conta que, poxa, eu naquele momento fiz as escolhas que eu podia, tive os comportamentos e as atitudes que eu sabia naquela época. Eu pensei assim, nossa, vou escolher isso aqui de forma errada porque eu sou uma baita imbecil. Não, naquelas épocas eu escolhi sempre achando que estava fazendo o melhor para mim, com a maturidade que eu tinha, com os recursos disponíveis, com cada situação que se apresentasse. Então, eu também merecia um voto de confiança. E começou esse processo de autoaceitação, que óbvio não é de um dia para o outro, né? Requer bastante elaboração, bastante carinho consigo, né? Essa disponibilidade de olhar as coisas de uma forma diferente. Porque se o sentimento de culpa apareceu, sou eu que preciso lidar com ele. Então, lidar com esse sentimento começou em vendo que eu fiz o melhor que eu podia. E se as coisas hoje, as coisas que eu escolhi lá, não geraram os resultados interessantes agora, o que essa culpa pode estar querendo me mostrar? E quando eu comecei a me aceitar com relação aos meus sentimentos, às minhas emoções, e a estudar sobre isso, o sentimento de culpa foi um dos que levou mais tempo para que eu conseguisse metabolizar dentro de mim, ou seja, compreender como que isso ativava, como que funcionava, e a entender como transformar esse sentimento de culpa em responsabilidade. Isso é uma chave que, quando eu virei, as coisas começaram a ficar mais simples. Por quê? Quando eu trabalhava com o sentimento de culpa dentro de mim, eu externalizava isso, eu culpava o outro, eu culpava o governo, eu culpava meu pai, eu culpava minha mãe, culpava as pessoas pelas situações que eu estava vivenciando. A virada de chave de quando eu assumi a responsabilidade pelo que eu estava sentindo, ali me deu a oportunidade de transformar a forma como eu estava vivenciando aquelas experiências. E aí eu comecei a perceber que as situações ficavam mais leves. Não quando eu culpava alguém, mas sim quando eu assumia a responsabilidade pelo que eu estava sentindo. E ali teve um processo que foi bem interessante, que eu comecei também num momento a me culpar. Foi nessa transição de assumir a responsabilidade, transformando a culpa em responsabilidade. Eu comecei a me culpar. É como se eu pegasse chicotinho e ficasse me judiando pelas situações que eu estava vivenciando. E também, quando eu assumi a responsabilidade pelas minhas escolhas, compreendendo que, se eu escolhi de determinada maneira, em tal situação, era o melhor que eu podia fazer. Eu comecei a acolher todas as minhas escolhas como sendo as que eu melhor podia fazer, com os recursos que eu tinha, com a consciência que eu tinha naquele momento, da melhor forma possível. E assumindo essa responsabilidade e aceitando isso, eu pude perceber que aquilo me trouxe aprendizados para que eu pudesse renovar as minhas escolhas a partir dali. E mesmo agora no presente, muitas vezes eu tenho determinadas atitudes e comportamentos e vem o sentimento de culpa. E
Se eu chamar essa culpa para uma conversinha, o que será que ela tem para me contar? A pesquisadora Brené Brown aponta que a culpa é considerada saudável se ela nos move em direção a pensamentos e comportamentos positivos. Então, para mim, ela vem como esse sinalizador, trazendo um recado de, opa, olha só, de acordo com todos os entendimentos que tu já teve, né, com a nova visão de mundo, com tudo que tu tá trabalhando, esse comportamento precisa ser atualizado. Então, a culpa vem como esse guia. Ela vem dizer assim, olha, né? Tu já pode ter um comportamento diferente. Ela não vem para me dizer assim, ai, você errou. Ela vem dizer assim, não, olha, você já tem um entendimento, já vê a vida de uma outra forma. Você pode renovar essas crenças, pode atualizar as atitudes, os comportamentos, até os próprios sentimentos com relação a si mesmo. De ter feito alguma coisa talvez não considerada interessante agora, mas opa, já veio a culpa, já veio para a consciência, então eu posso perceber as coisas diferentes. E que bom que a culpa aparece para me lembrar disso. Ela é esse maravilhoso sinalizador. Se eu renego ela, eu posso cair nesse negócio de ficar remoendo, chicoteando e fico ali. E ela não cumpre a função dela enquanto emoção, que é de me mover para algo melhor e mais interessante, que já está de acordo com esse arquivo interno, porque senão eu nem sentiria culpa. Então ela vem para nos ajudar a rever a situação, a rever as escolhas e tomar atitudes mais condizentes com quem a gente é hoje. Pode ser até em relação a alguma coisa do passado. Eu vou lá, olho, lá não foi legal, mas serviu como experiência. Então hoje eu pego esse recado da culpa e digo, olha que legal, eu já aprendi o que não fazer. E hoje eu já vivi outras coisas, eu não sou mais aquela pessoa. Eu sou uma nova pessoa, eu já me transformei no caminho, então eu pego esse sentimento e construo um novo comportamento que eu quero ter, a nova atitude e as novas escolhas que eu quero fazer na minha vida. E a partir desse novo olhar, a gente começa a reconhecer e aceitar de uma maneira mais leve, mais tranquila, emoções e sentimentos que muitas vezes são muito desafiadores para a gente lidar. A nossa intenção aqui não é colorir tudo e dizer que, olha, faz isso, faz aquele outro que vai ser fácil, que vai ser uma maravilha. Mas o que a gente compartilha é de um lugar bem sincero e genuíno, que quando esse trabalho íntimo começa a acontecer, de aceitar, de acolher as emoções e observar o que elas estão querendo realmente nos dizer, a gente começa a ter indicadores de o que faz sentido pra gente. Quais são as escolhas, qual que é o caminho que para nós se torna melhor, né? Isso é no íntimo de cada um. E fazer essa jornada tendo pessoas para apoiar, tendo conteúdos para ajudar a entender e a compreender e acessar outros pontos de vistas sobre temas que muitas vezes ninguém quer falar, a gente passa a ter outras percepções. E não que tudo que a gente esteja compartilhando seja uma verdade absoluta. O convite aqui é para refletir, para ponderar e filtrar, ver o que faz sentido na tua experiência, na tua vivência, naquilo que tu sentes. E a gente sente que o compartilhar nos ajuda muito nessa caminhada. Então, se tu tá vivendo uma experiência parecida, se tu tá tendo uma questão com a culpa, tá experimentando esse sentimento que muitas vezes é muito difícil de lidar, pelo menos pra mim, foi e ainda muitas vezes é, quando ele bate assim. Então, entre em contato, vamos compartilhar, vamos trocar, vamos ter uma conversa genuína, falar sobre as nossas experiências e percepções, com o intuito de ficar mais leve e que a gente possa seguir crescendo nessa jornada. É isso? É isso. Tchau. Até a próxima.